Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma manhã, mais um tempo de buscar a presença do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 até o 11. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, que diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Meus irmãos, como anda a sua vida nesse tempo? A Bíblia aqui nesse texto está nos dizendo alguns conceitos que nos impedem de herdar a vida eterna. A Bíblia começa dizendo aqui no versículo 9 que o primeiro conceito é que aqueles que são injustos não herdam o reino de Deus. E Paulo, escrevendo ao povo de Corinto, ele vem apresentando alguns desses conceitos. Então, em outras palavras, o que esse texto está dizendo quando Paulo está dizendo assim, que o injusto não herda o reino? Ele está dizendo que aquele que não foi justificado. O primeiro conceito aqui não é se eu me considero ou não justo. A Bíblia está dizendo sobre a justificação que Cristo faz. Ou seja, se Cristo não morreu por mim, eu sou injusto. Eu não fui justificado por Ele. Em outras palavras, se eu não entreguei minha vida a Cristo, se eu não declarei Cristo meu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que eu não herdo o reino de Deus. A Bíblia diz que a chave para herdar o reino de Deus é Cristo. Ele é o que me justifica. Agora, ele morreu por todos, a Bíblia diz. Mas nem todos são filhos de Deus. Porque para me tornar filho de Deus, eu só acesso esse direito através do sangue de Jesus. Mas ele continua dizendo algumas coisas. E ele está dizendo assim, olha, que eu e você não podemos errar. Ou melhor, não podemos permanecer no erro. E ele coloca alguns erros que às vezes nós temos a tendência a cair. Então ele começa a dizer aqui, impureza, e aqui tem um pouco da ideia de impureza sexual. A Bíblia diz que essa impureza é um erro. A Bíblia mostra aqui sobre idolatria. Idolatria é colocar alguém no lugar de Deus na minha vida. Sim, idolatria pode ser adorar uma imagem, um outro Deus, mas pode ser quando eu adoro o meu carro, quando o meu carro está acima de pessoas, quando o meu carro está acima de Deus na minha vida. Ele começa dizendo outras coisas sobre adultério. E a Bíblia diz assim que eu não adultero só se eu me deito com uma mulher de outra pessoa que não seja a minha. Ou você que é mulher se deita com um outro homem que não seja o teu marido. A Bíblia fala que o adultério é quando eu simplesmente olho e desejo a mulher, ou no teu caso de mulher, o marido da outra pessoa. Isso já considera adultério na palavra. A Bíblia vem e continua e diz sobre os efeminados, ou seja, é quando eu cedo a paixão da carne de desejar uma outra pessoa, até mesmo do mesmo sexo. E a Bíblia continua, fala dos sodomitas, que está entrando nesse mesmo viés. Fala dos ladrões, ou seja, aquele que rouba. E aí eu sempre digo assim que se eu roubo um caminhão ou se eu roubo um clips, é roubo, A Bíblia continua falando do avarento, ou seja, quando eu retenho aquilo que Deus me mandou entregar. A Bíblia fala do bêbado, ou seja, aquele que consome algo que te tira de si. Eu não vivo bêbado, mas às vezes eu bebo e de vez em quando eu escorrego. Ou seja, a Bíblia diz que isso me impede de ter salvação. E a Bíblia vai continuar dizendo, maldizente, aquele que fala mal do outro, aquele que rouba, como o exemplo já dado antes, ou seja, não herdarão o reino de Deus. Mas a Bíblia diz que existe algo transformador, aqui que está no versículo 11. E tais fostes alguns de vós. Paulo está dizendo assim, alguns de vocês fazem isso e não herdam o reino de Deus. Mas
Paulo diz assim: vocês foram lavados e foram santificados e foram justificados em nome de Jesus, o Espírito do nosso Deus. Não sei como você tem vivido esses dias, mas ainda que algumas dessas ações estejam sobre tua vida, esse é um tempo que Deus me chama e te chama a se entregar a Ele, a abandonar o pecado, porque Ele quer justificar a minha vida e a sua. E Ele deseja que eu e você a gente abandone tudo isso. Que eu e você nesse dia possamos viver o sobrenatural do Senhor. Para isso vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, obrigado por esse dia. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos capacite, ó Deus amado, a vencer a nossa carne. Porque sim, Deus, a nossa carne humana, pecadora, tem a tendência a nos levar a tudo isso aqui. Ó Deus amado, a todo esse lixo. Ó Deus amado, que a palavra tem apresentado, que muitas vezes nós temos a tendência a cair. Mas a tua palavra diz que o teu sangue nos justifica de todo pecado, nos purifica de todo pecado. Ó Deus, que o teu sangue, Deus, nos torna justos. Ó Deus amado, então vem, Deus, nos justifique nesse tempo. Deus, gere em nós convencimento do pecado. Muda isso em nós. Nos ajude a viver o novo tempo do Senhor. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém? Que Deus te capacite, me capacite a vencer o nosso eu e a viver uma vida sobrenatural, justificados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até mais.